Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Simples assim. Diga graças a Deus, irmão. Vamos lá, vamos correr aqui rapidinho. Aqui é só para fundamentar, para você que gosta de estudar e de aprender mais. Eu vou só soltar aqui algumas informações extras. O batismo em água foi praticado por Jesus e seus discípulos? Sim. Em João capítulo 4, verso 1 e 2, diz claramente assim, olha: e quando o Senhor Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que eles ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Jesus não tinha tempo para ficar batizando ninguém, tá? Ele estava ali focado em pregar, anunciar, mas quem aceitava, os discípulos batizavam, e tornou-se uma coisa tão grande que chegou ao ouvido dos doutores, e Jesus ficou sabendo disso, que eles já sabiam lá que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que o próprio João. Amém? O batismo em água foi praticado pelos discípulos e apóstolos após Jesus ser assunto, subir aos céus, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 36 ou 36? Está errado isso. Não, é o 36, deve ser o 38. Mas vamos lá, a gente acha já. Como é que diz? E indo eles caminhando. Isso aqui está falando de Filipe e o eunuco. Iam eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é o quê? Lícito, nada impede, se creres de todo o coração. A única coisa que poderia impedir era o não crer, mas ele creu. Disse, E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? O que acontece? Mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo fez o quê? Arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Os historiadores dizem, irmãos, que esse homem voltou para sua terra. E ele pregou tanto, mas tanto, que houve uma multidão de discípulos que se converteram lá na África. Amém? Desde os tempos da rainha de Sabá, já havia essa coisa de ligação com Israel, das pessoas virem para trazer presentes, oferta e tudo, mas agora foi diferente. Eles voltaram levando a palavra de Deus. Amém? O batismo em água foi proibido pelos apóstolos de Jesus. Eu ouvi uma certa situação interessante, alguém dizendo que os apóstolos tinham proibido, e citaram alguns textos, mas está aqui os textos, não diz isso. Diz assim, olha, Pedro falando. Aqui é quando Pedro ele vai e prega para uns como é que fala? Pessoal que não era de Israel, os gentios. Diz assim, Atos 11, verso 15 e 16. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Paulo está se defendendo, porque os apóstolos mandaram chamar. Que coisa é essa? Você está pregando para os gregos lá? Que coisa é essa? E Pedro falou: não, eu fui lá. Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo batizou eles. E eu lembrei, disse Pedro, quando o Senhor disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que esse texto quer dizer, irmãos? Se Jesus ou os discípulos proibisse o batismo na água, não teria sentido Pedro citar isso.
porque isso iria depor contra ele. Por que ele vai citar o batismo com água se é proibido? Não tem sentido. Diz aqui o texto. 1 Coríntios 14, verso 18. Não. Ah, esquisito isso aqui, né? Confere para mim, obreiros. Essa referência... obreiros? Essa referência está diferente aqui. Diz aqui: dou graças a Deus, Paulo falando, porque a nenhum de vós batizeis, senão a Crispo e a Gaio. E eu já vi alguém dizendo, tá vendo? Paulo dando graças a Deus porque não batizou. Não. Paulo está dando graças a Deus porque não batizou o pessoal daquela igreja. Mas eu preciso ver o contexto. O que o contexto diz? Que a igreja de Corinto era trabalhosa e houve um problema sério. Leia, por favor, a primeira carta aos Coríntios. Você vai ver, leia a primeira carta aos Coríntios, você vai ver isso claramente. Eles ficavam dizendo: eu sou discípulo de Paulo. Aí o outro grupo dizia: eu sou de Apolo. Outro dizia: eu sou de Cefas, né? Paulo falou: está errado. Graças a Deus que não fui eu que batizei vocês. Eu só batizei a quem? A Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Aí ele fala: batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, atenção a isso, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então alguém vai dizer: tá vendo, pastor? Olha, Paulo fala que não foi enviado para batizar. Sim, ele não era. Qual é? Sim. Certo. 1 Coríntios capítulo 1, tá certo? Esse que nós estamos lendo agora. Do verso 14 ao 18. Pronto, corrigimos o erro aqui de digitação. Tá claro, irmãos? E por que Paulo diz isso? Eu não fui enviado para batizar, mas fui enviado para evangelizar. Porque ele era evangelista. É simples de você entender, irmãos. Eu sou pastor local, eu não sou evangelista, eu nunca fui evangelista, tá? Sempre fui pastor de igreja. Mas tem pastores que são evangelistas, eles não são pastores de igreja, são itinerantes. Geralmente são pastores que vêm para fazer um grande avivamento, um grande movimento, mas eles pregam e vão embora. Eles não têm tempo para fazer discípulos, porque são evangelistas. E os evangelistas são assim. Amém? Quem é que fica responsável pelo batismo? O pastor local, que vai cuidar daquelas pessoas que se converteram, vai fazê-las discípulos e depois batizá-las, tá? E aqui nós temos um exemplo disso, né? Paulo e Apolo. Paulo, que era o evangelista, Apolo era o discipulador. Em 1 Coríntios 3, do verso 3 ao 6, diz assim, Paulo falando, essa igreja de Corinto era trabalhosa. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não são porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, disse Paulo. Apolo, pergunta para o teu irmão, a gente rega com o quê? Mas Deus deu o crescimento. Paulo está dizendo, meu filho, meu negócio é lançar semente, sou semeador. Eu semeio, vamos embora, tá? O Apolo não, o Apolo fica aqui regando, cuidando, certo? Mas nós somos maiores, somos colaboradores, somos, né, servos do Senhor. Diga graças a Deus. Entendeu, irmão? Então vamos recapitular. O que é o batismo, pastor? O batismo em águas é primordialmente uma representação pública de algo que já aconteceu comigo no campo espiritual.
Eu preciso cumprir o mandamento, obedecer porque Jesus mandou fazer. Precisa ser com água para que haja sepultamento. Uma pessoa me perguntou assim: pastor, mas eu vi um batismo e a pessoa, eu também vi isso. A pessoa estava num tanque, mas o tanque só cobria ela da cintura para baixo, ficou o joelho de fora. Meu irmão, às vezes, numa emergência, quem sabe? Pode acontecer, mas de preferência não. Porque ninguém enterra um morto e deixa o joelho para fora. Não é? Cobrir todo. Tá? Mas pode haver uma situação, mas é uma situação extra, certo? É uma exceção. Havendo a possibilidade, eu tenho que cumprir como a Bíblia manda. Tá claro, irmãos? Tá claro? Então obedeça a palavra de Deus. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia!